Em 7 de novembro de 1975, um alarme disparou na base da Força Aérea de Malmstrom, em Montana, local de instalações de lançamento de mísseis Minuteman. Um time de alerta de sabotagem foi imediatamente para o local, onde viu um disco laranja brilhante do tamanho de um campo de futebol pairando sobre a área. Ele começou a se erguer e o radar do Comando de Defesa Aérea norte-americano o captou quando ele alcançou a altitude de 300 metros. 2 caças-bombardeiros F-106 foram despachados de Great Falls, Montana, para interceptar a aeronave. Mas antes dos caças chegarem, ela desapareceu das telas do radar. No dia seguinte, houve mais aparições, tanto visuais como por radar, sobre a base. Cada vez que os jatos penetravam na área, os OVNIs desligavam suas luzes, reaparecendo somente após os jatos terem partido. Nos 8 meses seguintes, 130 relatos semelhantes foram registrados no diário da base e no condado vizinho. Um dos primeiros e mais ilustres estudiosos de OVNIs foi Donald E. Keyhoe, um bacharel da Academia Naval e major reformado do Corpo de Fuzileiros. Em uma publicação de janeiro de 1950 da revista True, ele escreveu um artigo de grande alcance sobre os OVNIs. O artigo causou uma sensação instantânea e tornou-se um dos artigos mais amplamente lidos e discutidos do dia. Ele alegava que nenhuma de suas fontes de alto nível falaria sobre OVNIs, o que ele considerava como uma prova poderosa de que algo tremendamente importante estava sendo acobertado. Isso não vem do porta-voz da Força Aérea, nem do porta-voz do projeto. Eles simplesmente estão seguindo ordens. Essas ordens mandavam dar evasivas quanto a todas as aparições de OVNIs o mais rápido possível, assim que se tornassem públicas, negando que OVNIs realmente existam. Não estamos escondendo nada. As investigações são feitas públicas. As explicações, quando elas existem, foram tornadas públicas. Mais tarde, ele se tornou diretor do Comitê de Investigação Nacional sobre Fenômenos Aéreos, onde ele interrogou muitas agências do governo acerca do possível envolvimento ou conhecimento que tinham sobre os OVNIs. Segue um trecho de uma carta do FBI em resposta a uma das indicações do Major Keyhoe. Em resposta à sua carta de 22 de setembro de 1958, este departamento não tem informação sobre objetos voadores não identificados que possa ser divulgada. Isto não significa que este departamento tenha informações relativas a objetos voadores não identificados que não possam ser divulgadas. Possíveis comunicações com veículos extraterrestres de outro planeta, caso o objeto voador não identificado prove ser extraterrestre, não é função do Federal Bureau of Investigation. Assinado John Edgar Hoover, diretor do FBI. Há 6 categorias distintas de aparições. Encontros imediatos de primeiro grau, que se referem apenas à visão de um objeto não identificado. Encontros imediatos de segundo grau, que incluem tanto a aparição do OVNI, como também a prova tangível da aeronave ter passado pelo local, tal como marcas no chão, queimaduras na grama ou interferências em circuitos elétricos. Encontros imediatos de terceiro grau, que é o confronto direto com um ser ou entidade espacial, às vezes chamado de humanoide. Encontros imediatos de quarto grau envolvem a alegação de sequestro, onde pessoas afirmam terem sido involuntariamente levadas a bordo de um OVNI, geralmente para propósitos experimentais. Encontros imediatos de quinto grau envolvem contatados, ou pessoas que afirmam estarem em contato pessoal com entidades de OVNIs, geralmente por meios metafísicos ou ocultos. Encontros imediatos do sexto grau incluem ferimentos ou mortes resultantes de um encontro imediato com o OVNI. Uma das maiores ondas de aparições de OVNIs na história moderna ocorreu em 1965, com mais de 500 casos relatados durante apenas os meses de verão. Um destes casos foi perto de Ann Arbor, Michigan, onde 50 pessoas e 12 policiais em 3 condados relataram ter visto objetos brilhando e cruzando os céus antes do amanhecer. Naquela noite, 87 alunas do Hillsdale College, perto de Ann Arbor, viram um objeto voando e emitindo luzes brilhantes por um período de cerca de 4 horas. A revista Life disse: "Chamem-nos como quiserem, discos voadores, objetos voadores não identificados,
ou ilusões óticas. Eles estão de volta e foram vistos por mais pessoas que nunca. Na semana passada, as manifestações pareciam quase ter alcançado as proporções de uma invasão. Em Washington, o líder da minoria da Câmara dos Deputados, Gerald Ford, solicitou uma investigação minuciosa. Assim, as primeiras audiências do Congresso sobre os OVNIs começaram com uma sessão de portas fechadas em 5 de abril de 1966. Chegaram à conclusão de que uma universidade importante receberia a tarefa de pesquisar os fenômenos dos OVNIs. A tarefa foi dada à Universidade do Colorado, e Edward Condon, professor de física, seria o diretor do grupo. Após muitas pesquisas, um relatório de 1.465 páginas foi elaborado por 36 autores a um custo de mais de $500 milhão. O relatório foi sumariado na seção intitulada de Conclusões e Recomendações. Ele afirma que nossa conclusão geral é que nada surgiu do estudo de OVNIs nos últimos 21 anos que acrescentasse alguma coisa ao conhecimento científico. Uma consideração cuidadosa dos registros nos leva a concluir que amplos estudos posteriores sobre OVNIs provavelmente não se justificam em caso de haver a expectativa de que através deles ocorra um avanço da ciência. Em 17 de abril de 1966, os xerifes Dale Spower e Wilbur Neff acabavam de investigar um acidente quando perceberam um objeto luminoso a 300 metros acima do chão, a leste de Ohio. Eles então começaram uma perseguição a uma velocidade de aproximadamente 135 km por hora. Um terceiro policial, Wayne Houston, estava ouvindo o rádio e se juntou à perseguição. 126 quilômetros depois, eles pararam em um posto de gasolina para abastecer, onde encontraram o patrulheiro Frank Panzanella, que também estava atrás do OVNI. Os policiais ficaram juntos, olhando o objeto pairar a leste. A essa altura, o objeto dirigiu-se para cima em grande velocidade e desapareceu. O projeto Livro Azul foi chamado para investigar. A versão oficial da Força Aérea foi de que ao menos 5 policiais experientes, um deles um veterano de tripulação aérea, realizaram uma perseguição veloz de muitas horas ao planeta Vênus. Por mais de 20 anos, de 1948 até 1969, a Força Aérea dos Estados Unidos esteve encarregada de investigar relatos de OVNIs. O primeiro estudo estabelecido em 1948 foi chamado de Projeto Signo. Suas conclusões foram que os OVNIs eram reais e calculavam que eles fossem aeronaves interplanetárias. O Pentágono censurou o relatório, acusando-o de uma fantasia de ficção científica. O próximo relatório, chamado de Projeto Relutante, foi criado no início de 1949 e devia ser realizado em segredo. Os críticos desta investigação se queixavam de que a Força Aérea queria controlar toda a pesquisa sobre os OVNIs e que sua autoridade superior parecia negar ou dar explicações vagas a todas as aparições. O projeto Relutante não durou muito e foi dissolvido oficialmente em dezembro de 1949. No entanto, houve muitos relatos recentes sobre aparições de OVNIs no Novo México e assim a Força Aérea lançou um novo estudo conhecido como Projeto Vislumbre. Um posto de observação foi montado no Novo México e foi equipado de câmeras, telescópios e outros equipamentos ópticos. Eles esperaram e após um ano de frustração, a Força Aérea eliminou o Projeto Vislumbre. Não foi muito tempo depois que o governo começou com uma nova política de cooperação com a imprensa, divulgando informes regulares sobre aparições e investigações. Isso foi seguido por um ano explosivo de cerca de 1.500 relatos e investigações. A Força Aérea estabeleceu então uma força-tarefa denominada de Projeto Livro Azul, que iria se tornar o estudo mais sistemático feito pela Força Aérea. As testemunhas receberam um questionário de 8 páginas, fotografias foram analisadas e entrevistas de campo foram conduzidas. Investigadores monitoraram voos de aeronaves e checaram relatos de tempo. No total, a equipe do Projeto Livro Azul eliminou relatos sobre OVNIs que eram brincadeiras óbvias ou os que podiam ser atribuídos a fenômenos naturais. No entanto, para os casos que continuaram sem solução, os investigadores tinham duas escolhas: admitir que falharam na identificação do objeto ou dar qualquer explicação remotamente viável. O Projeto Livro Azul foi eliminado em 1969. Ele concluía que pouco, se é que alguma coisa, originou-se do estudo dos OVNIs e que a explicação menos provável sobre os OVNIs é a hipótese de visita a extraterrestres por seres inteligentes.